Olá, como vocês estão? Espero que bem. O segredo da maçonaria é simplesmente este: que todas as religiões são igualmente verdadeiras, que dizer Júpiter ou Jeová é não dizer coisas diferentes, mas como quem diz a mesma coisa em línguas diferentes. Deve haver, portanto, tolerância para com todas as religiões, tolerâncias às avessas da do chamado livre pensador, que tolera a todos porque consiste todas falsas. Um maçom pode ser tudo, menos ateu. Fernando Pessoa, em defesa da maçonaria. Vamos ao vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. O artigo Associações Secretas, publicado por Fernando Pessoa no Diário de Lisboa em fevereiro de 1935, foi sem dúvida o mais importante texto político que o escritor apresentou em toda a sua vida, tanto pelo seu conteúdo e oportunidade, como pelo vasto público que alcançou. Ocupar a primeira página dos jornais mais lidos pela classe culta era algo extraordinário. Acrescente aí a questão de Portugal viver um tempo de ditadura e mordaça à imprensa. Fernando Pessoa conseguiu misteriosamente esquivar-se da rigorosa censura e colocar na rua um texto de combate redigido num tom desafiador ao poder constituído pela ditadura de Salazar, a recordar os idos da liberdade de imprensa, circunstância que provocou uma corrida às bancas e esgotou a tiragem aumentada do jornal. A importância do artigo advém, por outro lado, do significado pessoal e das consequências dessa rara intervenção política a céu aberto de Fernando Pessoa, que marca o início da sua ruptura definitiva com o regime ditatorial português. A defesa pública da maçonaria, que o Estado Novo tinha então por principal inimigo, preparando-se para a banir por meio de uma lei contra as associações secretas, foi uma atitude corajosa e, diga-se, algo inesperado, vinda de um escritor nacionalista que recém-agraciado com um prêmio dado pelo governo por seu livro Mensagem. Essa intervenção separadora de águas não veio do nada, mas de um processo gradual e íntimo da evolução do posicionamento político de Fernando Pessoa, que se verifica de seu acervo historiográfico. A publicação de associações secretas desencadeou medidas retaliatórias contra o autor. No debate jornalístico que se seguiu à publicação do artigo, Fernando Pessoa não pôde rebater seus críticos. Quando tentou fazê-lo, esbarrou nas instruções dadas pela ditadura de Salazar ao diretor do Serviço de Censura, no sentido de calar a polêmica causada pelo texto. Em nome de um combate sem tréguas contra as associações secretas, o projeto de lei de José Cabral determinava o confisco de bens e a perseguição de seus associados, adotando medidas especiais contra a infiltração dos mesmos no funcionalismo público e nas Forças Armadas. O projeto estipulava duras penas de prisão, multas e desaterros para os filiados e dirigentes das ditas associações e exigia dos funcionários do Estado, civis ou militares, e dos alunos do ensino público maiores de 16 anos uma declaração de não vinculação a qualquer associação secreta, sob pena de demissão para os primeiros e expulsão para o ensino dos segundos. O projeto não falava explicitamente na maçonaria, mas era claro que o objetivo da lei era atingir de morte a organização. Anos antes do projeto de lei, em finais do ano de 1931, já o nome de José Cabral aparecia ligado a um programa intitulado Da Defesa do Estado, em que se incluíam medidas visando o encerramento das agremiações secretas e o confisco das suas sedes, bem como a criação de uma milícia nacional destinada a colaborar com as autoridades na tarefa de vigilância social e repressão.
O mesmo José Cabral estaria posteriormente ligado à criação da Legião Portuguesa em 1936, instalado a sua sede no Palácio do Grêmio Lusitano, que era a sede da extinta maçonaria, ao abrigo da Lei 1950, de 18 de fevereiro de 1937, de que também ele foi o proponente. O projeto de lei de José Cabral sobre associações secretas surgia quando estava em curso na Alemanha hitleriana a extinção da maçonaria, mas inspirava-se mais proximamente na referida lei fascista sobre associações secretas, com que o regime de Mussolini tinha dado o golpe final na maçonaria italiana após anos de perseguição e violências da esquadriste contra maçons e lojas maçônicas. No fundo, o objetivo do projeto de Cabral coincidia largamente com a intenção política do Estado Novo português quanto à maçonaria, que era, de fato, a sua perseguição e extinção. Perante as primeiras notícias sobre a iniciativa legislativa do deputado José Cabral, não tardou muito a reação da própria maçonaria, que, abrindo uma exceção à sua estrita regra de silêncio, veio a público defender-se. Uma carta de protesto subscrita pelo general Norton de Matos, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, em 31 de janeiro de 1935, foi enviada ao presidente da Assembleia Nacional. O Grande Oriente Lusitano era a obediência maçônica que, com mais de 3.000 associados e uma clara orientação antiditadura e anticlerical, estava principalmente na mira do projeto de lei. Cópias da carta circulavam de mão em mão, pois a censura impediu que o documento chegasse às páginas dos jornais e a própria notícia de sua recepção pela Assembleia Nacional foi cortada pela censura. Na sua carta, Norton de Matos contestava a aplicação do conceito de associação secreta à maçonaria, cujos fins, dirigentes e atividades seriam, na sua opinião, suficientemente do conhecimento público. Lembrava as perseguições de que as lojas maçônicas eram objeto tanto na Rússia comunista como sobre os regimes fascista e nazista. Evocava grandes figuras maçônicas da história portuguesa e alertava, enfim, que o fato de que a maçonaria, quando perseguida, tinha sido ressurgida sempre nos países em que se encontrava estabelecida. Fernando Pessoa não só teve acesso à carta-protesto de Norton de Matos, como lhe foi encomendado a sua tradução integral para o inglês. O artigo Associações Secretas, escrito e publicado 4 dias depois, revelava uma certa sintonia argumentativa de Fernando Pessoa com o documento de Norton de Matos, contendo, por exemplo, uma alusão a um congresso católico de Braga em que tinha sido pedida a extinção da maçonaria. Fato sublinhado pelo grão-mestre maçônico logo nas primeiras linhas de sua carta, apontando assim a Igreja Católica como a inspiradora do projeto de lei contra os maçons. O autor do projeto, o monárquico José Cabral, era católico e devoto de Fátima, como um anticatólico Fernando Pessoa insinuou no artigo Associações Secretas e sublinhou em vários outros escritos, chegando a chamar de fatimólogo José Cabral. Num outro escrito, Pessoa acusa José Cabral de, em outro momento, ter pretendido criar uma associação secreta de princípios nacionalistas e católicos para combater a maçonaria. O objetivo de Fernando Pessoa era, no primeiro momento político, o de combater certas influências que ameaçavam em todo o mundo a dignidade do homem e a liberdade do espírito. Essas forças, segundo ele, eram certamente aquelas mesmas que, numa carta em defesa da maçonaria que havia enviado ao jornal A Voz, designara por a tripla prole do anticristo: o fascismo, o nazismo e o comunismo. Fernando Pessoa via também no projeto de Cabral uma atuação ao serviço dos interesses da Igreja Católica. Cabral era o tipo perfeito de reacionário português. E sobre motivação da sua intervenção a favor da maçonaria, escreveu também: uma coisa e uma só me preocupa: instigar os reacionários portugueses em um dos seus maiores e mais justos prazeres, o de dizer asneiras. Interessante mencionar é que em 31 de janeiro de 1935, no mesmo dia em que Norton de Matos escreveu a carta de protesto contra o projeto de lei antimaçônico, cerca de 200 jornalistas, escritores, intelectuais e artistas se reuniram num banquete em Lisboa.
No final foi subscrito um protesto coletivo contra a censura que havia sido instalado pela ditadura militar 9 anos antes. O documento, com 196 assinaturas, foi enviado ao presidente da Assembleia Nacional, tal como havia sido a Carta do Grão-Mestre da Maçonaria. O artigo Associações Secretas, escrito num tom crítico, totalmente desacostumado na imprensa amordaçada pela censura, provocou sensação e frisson e esgotou o jornal nas bancas. A vertiginosa popularidade instantaneamente conseguida por Fernando Pessoa contrastou com as fortes reações de desagrado da imprensa pró-regime. No dia imediato à sua publicação, o artigo de Fernando Pessoa foi atacado num comentário não assinado, inserto na primeira página do Diário da Manhã, órgão oficial da União Nacional. Escrito num tom pejorativo, o comentário continha uma alusão a bares, visando veladamente os hábitos de bebida do poeta. O crítico anônimo da Manhã lamentava que o poeta distinto do livro Mensagem se tivesse tornado num prosador ridículo e pretensioso, pretendendo dar uma lição de maçonaria aos deputados da Assembleia Nacional, que não lhe a pediram, e finalizava: "Vá lá, gente, confiar em poetas." No seu poema, o senhor Fernando Pessoa, ao encerrá-lo, brumoso e profético, tinha nos anunciado: "É a hora." Ou porque o relógio do senhor Fernando Pessoa esteja atrasado, ou porque a loja que o vendeu era maçônica, numa clara alusão de má qualidade do artigo do poeta. Uma curiosidade é que o artigo Associações Secretas foi realmente submetido à censura, e esta o deixou passar. Isto é sabido pelo Boletim de Registros de Cortes que a Comissão de Censura de Lisboa elaborava semanalmente para o governo, e também pelo próprio Fernando Pessoa. Será que o censor era maçom? Vai saber. O deputado José Cabral, apanhado de surpresa pela intrigante falha da censura, afirmaria mais tarde, durante o debate da lei da Assembleia Nacional, ter conhecimento dos meios de que a maçonaria se teria servido depois de alegadamente ter mandado Fernando Pessoa fazer a sua defesa num jornal, para conseguir que na imprensa portuguesa essa defesa aparecesse. Apesar de insinuar assim que a passagem do artigo pelas malhas da censura se teria devido a uma maquinação da maçonaria, o deputado não achou oportuno naquele momento falar deste assunto para não criar mais polêmica. Outra curiosidade é que Fernando Pessoa nunca foi maçom. Numa oportunidade disse não pertencer a qualquer ordem iniciática, declarando ter-lhe sido apenas permitido folhear os rituais dos 3 primeiros graus da Ordem Templária de Portugal. Noutro escrito de 1935, Pessoa declarava, todavia, que era templário português e que, se antes tinha afirmado no seu artigo Associações Secretas que não pertencia a ordem nenhuma, isso se devia ao fato de a Ordem Templária não estar ativa em Portugal, constituindo apenas um sistema de iniciação. Enfim, no poema São João, de junho de 1935, Pessoa escreve: "Sou mais que maçom, eu sou templário." O artigo Associações Secretas e os escritos políticos posteriores revelam uma nova fase na evolução do posicionamento político de Fernando Pessoa, mas que a morte prematuramente interrompeu. A sua intervenção pública em defesa da maçonaria funcionou como um catalisador dessa evolução, cujo sentimento se encontrava em gestação desde pelo menos o início da década de 30. O mistério de sua ruptura definitiva com o Estado Novo, a que, vale a verdade, jamais aderiu, suscitou a perplexidade de contemporâneos e posteriormente de vários historiadores. Mas nada tem de misterioso para aquele atento nas linhas mestras do pensamento liberal de Fernando Pessoa, que, para lá das oscilações pontuais e das hesitações próprias de uma inteligência crítica, mostra uma coerência e continuidade iniludíveis. Não dorme sob os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer.
Mas na estalagem do assombrado, tiram-te os anjos a capa, segue sem capa no ombro, com o pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tem nada, tens só teu corpo que és tu. Por fim na funda caverna os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, a alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes, neófito não há morte. O poema Iniciação, de Fernando Pessoa. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.